Olá, tudo bem com você? Interessante como, de repente, um assunto passa a ser comentado nas redes sociais, na mídia, dependendo de um fato que gere o interesse. Essa semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua rede social X, com mais de 100 milhões de seguidores, de inscritos, divulgou o livro lançado póstumamente por Charles Kirk, o livro Stop in the Name of God, Pare em Nome de Deus. O subtítulo é Por que honrar o sábado vai transformar a sua vida. Eu já falei sobre isso em algum vídeo anterior, sobre o livro dele e tudo mais, só que agora com as entrevistas que a viúva dele tem dado também a canais de TV e com essa divulgação que o presidente norte-americano fez do livro, ele recomenda, ele dá até um site ali para que se possa adquirir o livro. Daqui a pouquinho eu vou ler para você aqui a tradução do tweet, né? Antigamente era Twitter, agora é o X. O que ele escreveu ali, o Donald Trump. Eu publiquei no meu canal, ou melhor dizendo, no meu blog, outraleitura.com.br, um post aqui, um texto com o título O livro de Charles Kirk, O Descanso Semanal e um chamado para a América voltar ao repouso, que é o mesmo título que eu dei para este vídeo aqui. Eu quero ler com você aqui o que eu escrevi e fazer alguns comentários na sequência. Aqui está a capa do livro, ó, né? Stop in the Name of God. E sim, o livro defende o sábado do quarto mandamento, o sétimo dia da semana. Agora, a questão é como que as pessoas que simpatizavam, né, com Charles Kirk, que aprovavam, né, a prática dele de ir a universidades e a outros ambientes e debater ali, combatendo a cultura woke, como que essas pessoas que são evangélicas e que portanto guardam o domingo, elas têm encarado um livro que defende tão enfaticamente, abertamente e com exemplo da própria família dele, do Kirk, o sábado. Como tem sido essa recepção das pessoas e como tem sido a reação delas, né, à mensagem do livro. Uma coisa é certa, simpatizam com o autor, mas será que aceitaram a mensagem, tentaram dar uma acomodada? Enfim, vamos ver isso logo na sequência aqui. Repito, o que eu acho interessante é como o tema do sábado, a guarda do sábado, de repente se tornou assunto debatido, comentado nas várias redes sociais, né, na mídia, na imprensa dos Estados Unidos e também no mundo, né, porque o alcance disso aí é bastante grande, especialmente quando o presidente lá fez menção ao livro, divulgou o livro, recomendou a compra e a leitura dele. O que eu escrevi? O livro póstumo de Charlie Kirk, Stop in the Name of God, Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life, Pare em Nome de Deus, por que honrar o sábado vai transformar a sua vida. Rapidamente se tornou um fenômeno editorial nos Estados Unidos, ocupando o topo das listas de mais vendidos e esgotando exemplares na Amazon logo após o lançamento. Então, um sucesso de vendas realmente. O próprio objetivo do autor, amplamente divulgado pela esposa, a Erica Kirk, CEO da Turning Point USA, não era apenas escrever sobre o descanso semanal, mas testemunhar aquilo que transformou sua própria vida e seu relacionamento familiar. Kirk enfrentou um quadro de burnout, né? Estava estressado realmente. Ele fala de situações no livro, né, sobre como isso afetou a vida dele, a família, e de como descobrir o descanso sabático foi realmente algo assim maravilhoso para eles. Ele fala que guardava, né, ele infelizmente foi assassinado, ele guardava o sábado de pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, ou seja, exatamente como a Bíblia ensina. Em entrevistas e aparições na mídia, Erica, a viúva, enfatizou que Charlie não escreveu esse livro como uma teoria distante, mas como algo que ele viveu na prática e que trouxe benefícios reais: desligar o telefone, dedicar tempo à família e encontrar presença espiritual e mental em um ritmo da vida que valoriza uma pausa sagrada semanal. Exatamente como nós adventistas temos ensinado já há muito tempo, né? Para ela, o descanso semanal não é uma obrigação legalista, mas uma resposta ao ritmo frenético da vida moderna, algo que proporcionou paz, saúde emocional e equilíbrio às suas próprias relações familiares. E o livro, de fato, menciona, inclusive, pesquisas
com adventistas, com guardadores do sábado, que acabam desfrutando de mais saúde por terem um dia semanal de repouso. É um dos fatores de longevidade e vida mais saudável. Essa mensagem tem ressonância para muitos americanos hoje. Em um país em que a ansiedade, sobrecarga de trabalho e isolamento digital são constantes, a ideia de um dia de repouso, mesmo que ajustado à realidade cultural norte-americana, e eu vou chegar a esse ponto daqui a pouquinho, porque esse ajuste, né? Pode representar um ponto de virada. E, fato curioso, como a maioria dos americanos já tem o domingo como dia tradicional de descanso, a transição conceitual de um sábado ou de um sabat semanal, Shabbat, não parece tão estranha, podendo ser usada como um passo significativo para reintroduzir publicamente a ideia do repouso semanal. Érica e apoiadores sugerem que, embora ela e a sua família observem o sábado tradicional, de sexta-feira ao pôr do sol até sábado, a prática pode ser adaptada às circunstâncias pessoais e culturais, inclusive ao domingo, ampliando o apelo e o impacto social dessa proposta. Se o objetivo de Kirk era dar à América uma forma concreta de curar a sua cultura da pressa, de sobrecarga, sua obra e a divulgação que sua viúva tem feito, certamente inicia um diálogo importante. Para alguns, esse chamado ao descanso semanal, pode até funcionar como uma preparação cultural e espiritual para debates mais amplos sobre a importância de um dia de pausa na sociedade moderna. Implicitamente, essa narrativa ajuda a preparar o terreno para discussões futuras sobre o decreto dominical e o papel que um dia de repouso legalmente reconhecido poderia desempenhar na vida coletiva. Em sua conta no X, Trump escreveu o seguinte, então está aqui a tradução. Um mês antes de um monstro tirá-lo de nós, o grande Charlie Kirk terminou seu livro final, Pare em Nome de Deus, porque honrar o sábado transformará a sua vida. Como Charlie dizia frequentemente, se eu vou ser lembrado por algo, quero ser lembrado por ser corajoso por minha fé. Charlie se importava profundamente com Deus e com o país, e neste livro poderoso, sua sabedoria, coragem e convicção nos inspiram, a todos, a nos voltarmos a Deus em busca de orientação contra o mal neste mundo, que nós também podemos vencer com a ajuda de Deus. Adquira a sua cópia hoje em 45books.com, é o site aqui de vendas do livro, ou em qualquer lugar onde livros são vendidos. Tremenda divulgação, não é verdade? Como eu disse, a conta dele tem mais de 100 milhões de seguidores. Um pouquinho sobre o livro agora. Poucos livros recentes causaram tanto desconforto silencioso no meio evangélico quanto Stop in the Name of God, de Charlie Kirk. Curiosamente, não por defender algo radical ou revolucionário, mas justamente por resgatar algo antigo, o Santo Sábado Bíblico. Kirk não é adventista, não é judeu messiânico, nem escreve como um teólogo sistemático. Ainda assim, ao chamar o sábado de mandamento ignorado e ao relatar sua própria experiência de descanso do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, ele toca numa ferida histórica que o cristianismo dominante prefere manter coberta com tradição, pragmatismo e frases de efeito. O livro não é um tratado doutrinário sobre a mudança do dia de guarda. Ele não se propõe a resolver debates confessionais, mas também não afirma que qualquer dia serve. Quem está dizendo isso são os apoiadores, seguidores, evangélicos que admiravam Charlie Kirk, mas o próprio autor no livro não diz que qualquer dia serve. Ao contrário, Kirk reconhece explicitamente ao modelo bíblico do Shabat, anterior ao Sinai, e inscrito na própria criação. Ele recorre, melhor dizendo, explicitamente ao modelo bíblico do Shabat, anterior ao Sinai, portanto vem lá da criação do mundo, né, como está em Gênesis 2, e inscrito na própria criação. Ao invés de enfrentar a pergunta inevitável, por que o cristianismo abandonou o sétimo dia? Muitos leitores e comentaristas optaram por uma solução mais confortável: reinterpretar a mensagem. O sábado vira princípio, o mandamento vira conceito, o dia específico vira preferência pessoal. Assim, o livro é elogiado, desde que não seja levado às últimas consequências. Quando o argumento é forte demais, ele precisa ser suavizado. E de fato, né, a Bíblia ela apresenta o sábado de capa a capa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um estudo, um vídeo também,
em que eu apresento a verdade do sábado, do Gênesis ao Apocalipse. Então, se você tiver coragem para assistir, está aqui o convite. Se você quiser entender esse mandamento em toda a palavra, em toda a Bíblia, está aqui o meu convite para você assistir. E depois comente aqui, diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo A Verdade sobre o Sábado, tá bom? E o Kirk, ele apresenta essa verdade assim, como ela é na Bíblia. E ela é tão clara, tão forte, que muitos cristãos que não guardam o sábado têm que apresentar desculpas, né? Desculpas tentando usar textos fora de contexto, para dizer que o sábado teria sido abolido. Curiosamente, 9 mandamentos permanecem em pé, mas só o quarto teria sido derrubado, né? Que estranho, só o quarto abolido, né? E o Kirk percebeu isso e escreveu sobre isso, né? Sobre a vigência, sobre a permanência, na verdade a eternidade do sábado, porque se você ler lá em Isaías, no finalzinho do livro, quando o profeta fala sobre a nova terra, já na eternidade, os salvos, eles estarão guardando o sábado, sabia disso? Interessante, né? O sábado vem da criação, antes do pecado, então não tem nada a ver com mandamentos que tem que ver com ordenanças, com o santuário, porque isso é pós-pecado, né? O sábado vem antes do pecado, está lá em Gênesis 2, o capítulo 3 é que narra a queda de Adão e Eva. Ele atravessa toda a Bíblia, os patriarcas guardaram o sábado, os profetas guardaram o sábado, Jesus obviamente guardou o sábado, Lucas 4,16, Maria, as mulheres piedosas que seguiam Jesus guardaram o sábado, os discípulos após a morte e ressurreição de Jesus continuaram guardando o sábado. Paulo, inclusive, quando estava em terras em que não havia sinagoga, um local para ele estar com quem guardava o sábado, ele fazia isso na natureza, como está no livro de Atos, né? Apocalipse fala dos mandamentos de Deus. Jesus diz no Evangelho que ele é o Senhor do sábado e que o sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Enfim, não há nada na Bíblia, em um verso sequer, que mencione a alteração no dia de guarda ou que o domingo seria um dia sagrado. Isso é muito claro, muito evidente. Quando, como diz aqui, né? Onde é que está a frase que eu acabei de ler para você? Que quando a evidência é muito contundente, só resta dar desculpas, né? Quando o argumento é forte demais, ele precisa ser suavizado ou evitado, como alguns fazem. Não é difícil perceber o movimento. Em vídeos, púlpitos e resenhas surgem frases como: o importante não é o dia, mas separar um tempo para Deus. Sabe, é mais ou menos o argumento que poderia ser dito, quem sabe usado por Eva, né? Mas é só uma fruta, qual o problema? Não é só uma fruta, não era só um fruto, era a palavra de Deus, era a obediência a um mandamento de Deus, não comam desse fruto. E aí o inimigo vem e, como você conhece a história, ele relativiza, ele não é bem assim, Eva, você pode comer sim e tal. Hoje fazem algo parecido com o sábado, né? A Bíblia é muito clara, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. E o mandamento segue. Por quê? Porque em 6 dias, olha a relação com a criação, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, ele, Deus, descansou. Então Deus deu exemplo. Ele santificou esse dia. Quando Deus santifica alguma coisa, ninguém pode dessantificar. Ele abençoou esse dia, está lá em Gênesis 2, 1-3. Quando Deus abençoa alguma coisa, ninguém pode desabençoar, percebeu? Então, restam desculpas. Ou aqueles que são mais honestos intelectualmente, né, digamos assim, como os católicos, dizer que foi a Igreja Católica que autorizou a mudança feita por Constantino, imperador romano. Então, nos catecismos, eu tenho um catecismo aqui bastante antigo aqui na minha biblioteca, né? É dito, e é uma admissão honesta, né, que a Igreja Católica ela sancionou essa mudança, assim. Então, para os católicos, como o Papa seria a autoridade final, ele poderia até alterar, a Igreja poderia até alterar um mandamento bíblico, que é um absurdo, porque ninguém pode fazer isso, evidentemente, né. Agora, para os evangélicos e protestantes que não guardam o sábado, restam as desculpas com base em textos mal aplicados, ou então a admissão de que estão seguindo um mandamento que não é bíblico, é humano, é católico. Bem, vamos lá. A afirmação, o importante não é o dia, mas separar um tempo para Deus, ela soa espiritual, mas esvazia o debate. Afinal, ninguém questiona a importância de separar um tempo para Deus. A questão é outra. Por que o único mandamento que começa com lembra-te tornou-se justamente o mais esquecido? E o único, reinterpretado, com tanta elasticidade. Ninguém reinterpreta ou relativiza, por exemplo, não adulterarás. Olha, está escrito lá no 7º mandamento, não adulterarás, mas se você se casar com 2 mulheres e elas forem solteiras, está tudo certo, como fazem os muçulmanos, por exemplo, né? Que são
poligâmicos. Ninguém relativiza, por exemplo, o mandamento que diz, os evangélicos pelo menos não, né? Que diz assim, não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás. Não, mas se você fizer uma estatuazinha ali e apenas fechar os olhos para orar diante dela, não se ajoelhar, tá tudo certo. Nunca vi um evangélico relativizando o segundo mandamento desse jeito. Ou então, honra teu pai e tua mãe, mas se acontecer algo assim, você pode desonrá-lo. Nunca vi, mas o quarto mandamento, as pessoas têm a coragem de dizer assim, está escrito, lembra-te do sábado, o 7º dia para santificá-lo, mas hoje pode ser o outro dia. Estranho esse comportamento, não é verdade? A tentativa de deslocar sua ênfase é menos, eu vou reler aqui uma parte, Kirk, ainda que de forma pessoal e pastoral, aponta para o sábado do 7º dia, não para o domingo. A tentativa de deslocar sua ênfase é menos um gesto de fidelidade bíblica e mais um reflexo de desconforto histórico. É significativo que um autor vindo do evangelicalismo contemporâneo, o Charles Kirk, tenha precisado redescobrir o sábado já na vida adulta, não por influência adventista, mas por exaustão, crise e necessidade espiritual. Isso diz muito sobre o cristianismo moderno, ativo, engajado, barulhento e cansado. O sábado bíblico não é apenas um dia de repouso físico, ele é um memorial da criação, um sinal de lealdade e uma declaração semanal de confiança. O mundo não depende de mim para continuar girando, talvez por isso incomode tanto. O que estamos vendo não é rejeição ao livro de Kirk, mas algo mais sutil, uma tentativa de neutralizá-lo. Aplaude-se o chamado ao descanso, desde que ele não questione a tradição humana. Valoriza-se o princípio, desde que o mandamento não seja levado tão a sério assim. No fim, o livro levanta uma pergunta que vai além de Charlie Kirk. Estamos dispostos a descansar como Deus mandou ou apenas do jeito que nos convém? Porque quando o sábado é reduzido a um conceito genérico, já não é mais o sábado bíblico. É apenas mais um intervalo na agenda, e não um sinal eterno entre o Criador e suas criaturas. Finalmente, essa discussão toda em torno do lançamento do livro de Charles Kirk me fez pensar em 2 textos de Ellen White que estão lá no livro Grande Conflito. Olha só que interessante, nas páginas 588 e 605. Ela diz assim, o sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido, não é verdade? Um dos pontos aí, um dos mandamentos bíblicos mais controvertidos. A discussão se levanta quando você se atreve a falar sobre o sábado. Outros mandamentos, outros princípios não são assim tão complicados de se conversar sobre. Mas quando você levanta o tema do sábado, aí, meu amigo, a coisa realmente fica uma controvérsia, né? A observância do sábado, ou do falso sábado, melhor dizendo, em cumprimento à lei do Estado, contrária ao 4º mandamento, será uma declaração de fidelidade a um poder que se coloca em oposição ao de Deus. E aqui eu coloquei no fim do meu texto 2 vídeos em que eu tratei da morte dele, né? O assassinato de Charlie Kirk e a desumanização do oponente, e Charlie Kirk, armas, racismo, desumanização. Então eu convido você a, quando for ler aqui meu post, eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhadinha também nesses vídeos aqui para entender a morte do Charlie, o assassinato dele, num contexto assim um pouco mais amplo, tá? Mas enfim, por que o lançamento desse livro e a divulgação ampla que ele está tendo nos Estados Unidos, e aqui também acaba chegando, me chamou a atenção? Porque, de fato, nós sabemos que no futuro, nós cremos assim, né? Nós cremos assim no futuro, esse assunto, anote aí na sua agenda, né? Esse assunto ele vai voltar a ser um tema de amplo debate, né? A questão dominical, a questão da mudança do dia de repouso, o descanso sabático, enfim, essa questão sábado-domingo, ela vai se tornar bastante polarizada e uma ampla discussão nos meios de comunicação, na sociedade em geral. Anote aí, isso vai acontecer e nós estamos vendo aqui exemplos de como isso pode ser facilmente alçado, né, ao debate público. O lançamento de um livro por parte de uma pessoa famosa que, na sua sinceridade, descobriu o mandamento do sábado e passou a guardá-lo, como manda a Bíblia, trouxe o tema para pauta, né, de discussões. Muita gente dando desculpinhas, como eu disse, né, para não admitir que está sendo infiel ao mandamento de Deus.
E eu tenho certeza também que o Espírito Santo vai trabalhar na mente e no coração de muitas pessoas sinceras, que serão levadas a pensar em tudo isso. Por que eu não guardo o sábado? Por que nós cristãos aqui nesta igreja não guardamos um mandamento que está lá entre os 10? Dizemos que os outros estão em vigência, né? Estão vigindo até hoje. Mas por que nós dizemos então que o quarto não vale mais? Quem teve a audácia de mudar esse mandamento que é de Deus, que o próprio Jesus guardou porque ele mesmo deu a lei para nós, os seres humanos, né? Eu até fiz uma breve reflexão há 2 semanas, quando a lição da Escola Sabatina tratou do assunto, Hebreus capítulo 4. O apóstolo Paulo, cremos ser o autor de Hebreus, ele usa o descanso sabático, sabatismos no grego, para ilustrar o tema do descanso que temos quando encontramos Jesus e somos salvos pela graça. Então nós temos um descanso, né, um refrigério para nós, um descanso cristológico, vamos dizer assim. E há também o aspecto do descanso escatológico quando entrarmos na nova terra, né, na Canaã celestial, e aí entraremos finalmente no nosso descanso sabático. Veja, Paulo escreve esse texto décadas depois da morte de Cristo. Se Jesus tivesse abolido o mandamento do sábado, ou trocado pelo domingo, Paulo não teria usado de novo o conceito de sabático, né, o conceito do descanso sabático, para ilustrar a conversão e ilustrar a entrada na nova terra, o descanso eterno. Ele usaria, então, o conceito do domingo, né? Resta ainda um descanso dominical, alguma coisa do tipo. Outra coisa, quando Jesus em Mateus 24, ele profetiza a respeito da destruição de Jerusalém, ele, obviamente, está se referindo a um evento que aconteceria dali décadas também, porque aconteceu no ano 70, ele diz assim: orem para que a fuga de vocês não seja no sábado, no inverno, nem no sábado. Porque, claro, fugir no inverno, numa região que até neva, muito frio, seria bem mais complicado. E no sábado, porque os cristãos estariam guardando o 4º mandamento. Então, se lá na frente Jesus, sabendo que o mandamento seria mudado para o domingo, ele obviamente que teria visto, né, seus fiéis seguidores guardando o domingo. E ele teria dito então: orem para que a fuga de vocês não seja nem no inverno e nem no domingo, né? Tampouco no domingo. Mas não. Ele viu, décadas depois de sua morte, ressurreição e ascensão, seus servos fiéis cristãos ainda guardando o sábado. E não os repreende por isso. Enfim, é preciso realmente usar muito malabarismo teológico para tentar fugir da evidência clara de que o sábado nunca foi alterado. E de que o sábado é um mandamento que nos abençoa tremendamente. Pena que as pessoas têm uma concepção tão equivocada do que seja guardar o sábado. Alguns dizem assim: vocês adventistas não fazem nada no sábado. Se soubessem como a gente faz coisas tão boas, né? Estamos ali na igreja, fazemos trabalho missionário, pregamos o evangelho, visitamos doentes, nos visitamos uns aos outros, permanecemos, temos um tempo ali com a família, podemos visitar um parque ali em meio à natureza, ter momentos tão especiais. Eu fico feliz de saber que o Charlie Kirk descobriu isso, né? Que ele tenha sido abençoado antes de morrer, pelo menos, sido abençoado, e sua família também, com a guarda, a observância do Santo Sábado. E oro a Deus para que o livro dele, Stop in the Name of God, que o livro dele seja um instrumento na mão de Deus, né, usado pelo Espírito Santo, para convencer muitas pessoas de que guardar o sábado é uma bênção, de que guardar o sábado é algo que nos aproxima de Deus, de que não é um mandamento legalista. Pelo contrário, nós guardamos o sábado porque somos salvos pela graça de Cristo. É um privilégio, é uma bênção reservar esse dia para Deus, porque ele pertence a Deus, não é nosso. Então, se você não é adventista e chegou a este vídeo aqui por algum motivo, fica aqui meu convite. Estude mais o assunto, assista ao vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, ore a Deus, pergunte para Ele qual é a vontade dEle para a sua vida. Na verdade, ela já está expressa na palavra, mas Deus vai falar com você também, com certeza. E você, que é um adventista e acompanha as profecias, olha só que interessante, né? Como um evento pontual traz aos holofotes, né, um assunto que nós cremos que será tema ainda de muita controvérsia, de muita discussão. Que sejamos preparados para dar a resposta, para explicar às pessoas e, pelo nosso exemplo, mostrar como realmente é uma bênção ser obedientes aos mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. Um abraço,
O Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua família e continue acompanhando aqui os vídeos do meu canal, se inscreva, compartilhe, curta. Tudo isso faz com que o YouTube perceba a relevância dos conteúdos que aqui eu costumo divulgar, tá bom?